Olá, e sejam bem-vindos a mais uma lenga-lenga do costume. Não se esqueçam, como de costume, de subscrever, como de costume, quer dizer, os que subscrevem, outros balvam assim decentemente, mas quanto a isso não posso fazer nada. Ahm, Subscrevam o canal, subscrevam aquelas notificações e os sininhos e ponham gostos e desgostos e comentem, critiquem, insultem. O que quiserem. Vou também agradecer, como de costume, ao Azeite Talismã pelo patrocínio desde a primeira hora. Vou agradecer à Prozis pelo patrocínio desde a segunda hora. E não se esqueçam sempre que forem à Prozis, à loja da Prozis online, quando fizerem as compras, de incluírem a palavra lenga-lenga, porque isso dá descontos. E as compras dão bonés, por exemplo, como este boné, que é espetacular. Uh, é mais que evidente. E a Prozis tem centenas de milhares de produtos. Não, não bonés, especialmente, há dois ou três bonés, mas há muitos outros produtos tão ou mais interessantes que este boné. Ahm, Dito isto, não sei se vocês sabem quem é Leo Lins, eu não sabia quem era, sinceramente. Fiquei a saber desde há uns dias, porque Leo Lins é um comediante brasileiro que foi condenado a 8 anos e 3 meses de prisão por, acreditem se quiserem, dizer umas piadas num espetáculo de stand-up comedy. Ele é um comediante, como disse, faz espetáculos como profissional. As pessoas vão ver livremente os espetáculos, que ninguém vai lá forçado, ninguém vai lá sob ameaça. As pessoas que vão aos espetáculos dele ouvir o tipo de piadas que ele conta. Ele conta piadas que, pelos vistos, hoje em dia são consideradas ofensivas, e algumas dessas piadas levaram o Ministério Público Brasileiro, ou lá como é que aquilo se chama lá, mas acho que é Ministério Público na mesma, a abrir um processo de crime, e uma juíza a condená-lo a prisão efetiva de 8 anos e 3 meses de prisão. 8 anos e 3 meses, ponto. Além disso, ele vai ser obrigado, ou está condenado a pagar uma indenização, não sei bem a quem, não sei se é o Estado, se é às pessoas ofendidas, pelas piadas dele, uma indenização de cerca de 300 mil euros. Ou seja, está-se a fazer tudo para destruir uma pessoa cujo crime foi contar umas piadas. Eu não, como disse, eu não conhecia o Leo Lins, eu fui ouvir algumas piadas que ele conta, e conta piadas que há 10 anos ninguém repararia. São piadas de humor negro, às vezes, são piadas que podem ser ofensivas para minorias, todo, sei lá, árabes, judeus, negros, brancos, orientais, mulheres, homens, pessoas com deficiência, pessoas sem deficiência. Uh, Quer dizer, era aquilo que há 10 anos, ou há 20 ou há 30 se achava que era o humor, um certo tipo de humor, em que ninguém reparava, especialmente os apreciadores gostavam, os não apreciadores não liam, não ignoravam, mas não era, não, isto não dava polémica absolutamente nenhuma, ou não costumava dar, pelo menos nos países democráticos. Sucede que o Brasil de hoje, e já vamos lá, não é só o Brasil de hoje, já vamos chegar aí, não é um país exatamente democrático, é um país que caminha a passos largos para uma ditadura. Isto não se revela apenas no comediante Leo Lins, desde este novo mandato do Sr. Lula, que uma série de pessoas que emitem opiniões desagradáveis para com o governo têm sido perseguidas e veem, por exemplo, os seus canais no YouTube, as suas páginas nas redes sociais, fechadas, abolidas, canceladas, podem chamar. E essas pessoas, algumas delas, há quatro, cinco ou seis pessoas que foram obrigadas a exilar-se. Não foram obrigadas exatamente a exilar-se, mas só através do exílio noutros países, normalmente foi nos Estados Unidos, para onde essas pessoas foram, só através desse exílio semi-voluntário é que conseguiram voltar a ter alguma liberdade de expressão. E a liberdade de expressão é uma redundância. Há liberdade ou não há liberdade. E isso incluía ou não incluía de expressão. Não há algumas liberdades e não somos livres para umas coisas e não livres para outras. Ou somos livres dentro daquilo que se pode chamar ser livre, numa sociedade com condicionantes, com constrangimentos, com certeza, mas a liberdade de expressão não pode ser um desses constrangimentos, não pode ser uma dessas condicionantes. Quando a liberdade de expressão está ameaçada, a democracia está ameaçada. Quando a liberdade de expressão não existe, quando pode ser passível de cadeia, por exemplo, e de multas que destroem financeiramente uma pessoa, a democracia já deixou de existir, já se passou para outro plano, e que não é o da democracia, com certeza. Portanto, no Brasil, neste mandato do Sr. Lula, eu lembro, a propósito do Sr. Lula, acabo de falar do Sr. Bolsonaro, eu estou longe de ter sido alguma vez um fã do Sr. Bolsonaro e
convido os espectadores daqui da Lenga-Lenga e leitores das minhas crónicas ou ouvintes dos meus podcasts na Rádio Observador, a lembrarem o momento em que eu defendi ardentemente, há um momento em que eu tenha defendido ardentemente o Sr. Bolsonaro. O Sr. Bolsonaro parecia-me aquilo que aqui no Porto se chama um projeço e com umas saudades estranhas da ditadura brasileira dos anos 60. Sucede que as saudades que ele tinha da ditadura brasileira dos anos 60 não o faziam replicar, pelo menos não pôde, replicar os métodos dessa ditadura. A verdade é que pesquisei e nessa pesquisa, não foi uma pesquisa muito difícil, nem muito demorada, constatei, aprendi que no tempo, nos 4 anos de mandato do Sr. Bolsonaro, não houve uma pessoa condenada ou presa no Brasil por delito de opinião. Uma pessoa. No tempo do Sr. Lula já havia muitas ameaças, já havia pessoas canceladas de várias maneiras, como eu disse, através da abolição das suas páginas na internet, e agora há mesmo uma pessoa condenada a pena efetiva por delito de opinião, no caso por contar piadas e no entender da juíza, mas essa é a linguagem eufemística que se usa hoje em dia, por ter um discurso de ódio, um discurso que incita à discriminação, como se um branco contar uma piada de pretos ou um preto contar uma piada de brancos incita a alguma espécie de discriminação. Quer dizer, então aqui em Portugal os alentejanos sentiam muito discriminados e no Brasil em geral os portugueses, mais noutra época, sentiam muito discriminados porque havia piadas de portugueses. Então depois as pessoas ouviam as piadas e faziam o quê? Acendiam as shots e pegavam nas forquilhas e iam perseguir portugueses nas ruas. Não, aqui em Portugal também ninguém persegue alentejanos nas ruas, pelo menos pelo facto de serem alentejanos. Ninguém persegue mulheres por facto de haver piadas sobre mulheres, ninguém persegue homens por haver piadas sobre homens e por aí fora. As piadas, o humor, e ainda por cima num contexto que é dedicado ao humor, como é um espetáculo de stand-up comedy, não há maneira daquilo ser uma espécie de incitamento à discriminação. São piadas, pode-se achar graça, pode não se achar graça. Em princípio, os fãs do Léo Lins, que foram ao espetáculo em que ele disse as ditas piadas, acharam graça aquelas piadas. Eu ouvi algumas, não nos gostei, ouvi meia dúzia de piadas, não sei se foram essas que lhe valeram a condenação, mas não é o meu tipo exato de humor, mas já conheço coisas bem menos engraçadas. Ouvi uma coisa ou outra dele que foi engraçada, ouvi e li uma piada dele que acho que já tinha levado ao despedimento dele num canal televisivo em que ele participava, colaborava com um programa, uma piada dele em que gozava com alguém deficiente, com um jovem, com uma pessoa que tinha uma deficiência qualquer, a propósito também depois cruzava isso com a seca do Nordeste e tal, e essa piada já lhe tinha dado muitos problemas. A piada é obviamente bruta, é brutal, é de mau gosto, se quisermos, mas tem alguma graça. Eu acho, quer dizer, mas eu não decido nada e ninguém devia decidir nada nestes casos. Não, um comediante ou qualquer pessoa não pode estar sujeito a que as suas opiniões estejam a ser escrutinadas por terceiros para ver se vai parar a cadeia ou se fica solto por mais uns tempos. Isso não pode acontecer, pelo menos não pode acontecer numa democracia. Numa ditadura isso acontece constantemente. Agora, não vamos confundir as coisas, quer dizer, não vamos chamar democracias a países em que a liberdade de expressão está em risco. Ou é punida mesmo, materialmente punida. Isto aconteceu. Eu há pouco disse que ia falar que isto ia chegar lá, ou seja, que isto não acontece exclusivamente no Brasil, não. O Brasil hoje em dia é um país proto-ditatorial, é um país também cujo líder, cujo presidente, cujo chefe de Estado tem relações não é o Sr. Trump, que tem relações muito particulares e próximas com o Sr. Putin, é o Sr. Lula, tem relações muito mais próximas, muito mais diferenciais para com o Sr. Putin do que o Sr. Trump, não tem comparação. O que conta é a prática, são os atos. E o Sr. Lula é um aliado do Sr. Putin, o Sr. Lula é um aliado do Hamas contra Israel, o Sr. Lula é um aliado, ou até nos próprios BRICS, de países como a Rússia, como a China, como o Irão, contra o Ocidente. O Sr. Lula é isso tudo. E o Sr. Lula, sendo isso tudo, não admira que seja o chefe de Estado e seja o líder, pelo menos
pelo menos o rosto de um regime que não gosta da liberdade de expressão. Isto para dizer, antes que eu me esqueça, que este comediante Leo Lins, estando longe de ser também um apoiante do Sr. Bolsonaro, quem quer que seja, não é um apoiante do Sr. Lula, não é ao contrário daquela grande maioria de artistas brasileiros que andavam a mostrar o L, ou o que era, o L de ladrão, perdão, de Lula, ao contrário dessa grande maioria de artistas brasileiros, de personalidades do espetáculo e das variedades e tal, ele não é desses. E, não sendo desses, sujeita-se a que lhe aconteça aquilo que acabou de lhe acontecer. Porque o próprio Sr. Lula tem, há para aí no YouTube, procurem. Uh, Há uma série de vídeos com as piadas homofóbicas, com as piadas racistas, com as piadas discriminatórias ou passíveis de serem entendidas como de incentivo à discriminação cometidas pelo Sr. Lula. E o Sr. Lula, que eu saiba, não há para já no Ministério Público lá do Brasil, não abriu um processo ao Sr. Lula e não há nenhum juiz ou juíza lá no Brasil prestes a condenar o Sr. Lula por discurso de ódio, por essa coisa horrenda que se descobriu agora, que é o discurso de ódio e que pode dar cadeia. Não, o Leo Lins foi condenado, evidentemente que não foi por suas piadas, o Leo Lins foi condenado por não ser uma persona grata ao regime. Uh, isto é um aborrecimento, porque se num país que nós podemos dar de barato que, pronto, o Brasil, pelo menos por uns tempos, está perdido para a causa democrática. O Brasil tem um percurso complicado em matéria de regime político, tem um percurso complicado em matéria de liberdades, tem complicado em matéria de democracia, de estabelecimento de uma democracia minimamente segura, minimamente credível. O Brasil foi democrático nos anos 50, foi ditatorial nos anos 60, 70 até meados de 80, voltou a ser democrático e agora está a deixar outra vez de o ser. E o ser democrático, os períodos em que foi democrático, nestas décadas todas, é uma democracia às vezes um bocadinho questionável, mas é, apesar de tudo, uma democracia em que tem havido mudanças de regime sem guerra civil, por exemplo. As transições de regime têm sido razoavelmente pacíficas. Outra coisa interessante do Brasil é que, embora é um país em que um comediante pode ser preso por uma piada, mas em que corruptos, e corruptos de elevadíssima escala, continuam à solta. A começar pelo próprio presidente, que já esteve preso e depois arranjaram ali uma artimanha para o libertar, a continuar no irmão mais velho do presidente, que lidera uma instituição que é uma das principais envolvidas num escândalo com a Segurança Social brasileira, em que as pensões de muitos idosos foram habilmente subtraídas, desapareceram, pura e simplesmente, e o irmão mais velho do Sr. Lula parece que é uma das pessoas envolvidas, ou é uma instituição a qual ele preside, é uma das principais envolvidas e suspeitas de envolvimento nessa subtração feita aos dinheiros da Segurança Social lá no Brasil. Mas essas pessoas naturalmente continuam, as pessoas que por exemplo, subtraíram os dinheiros à Segurança Social, as pessoas do Lava Jato, as pessoas destes escândalos sucessivos que têm acontecido no Brasil, que não são exclusivos do PT do Sr. Lula, mas são muito ligados, com muita frequência são ligados ao PT do Sr. Lula e às pessoas que o rodeiam. Essas pessoas continuam à solta e provavelmente vão continuar à solta, e se forem presas, são presas por engano e vão dar aso a grandes revoltas populares. Por falar em revoltas, ninguém no Brasil, nenhuma figura pública, tirando uma dúzia de comediantes, talvez uma dúzia e meia de comediantes, entre os quais homens, brancos, negros, mulheres, que se solidarizaram com o Leo Lins, mas de resto, o silêncio é absoluto. Uh, e há às vezes nem sequer o silêncio. Temos casos de atores brasileiros, são poucos, mas quatro, cinco ou seis, que apareceram a defender que o Leo Lins seja efetivamente preso. Isso já são, ao menos esses homens são francos, quer dizer, são stalinistas, são maoístas assumidos, são comunistas assumidos, são partidários assumidos de regimes ditatoriais. Pronto. Podem ser à esquerda, podem ser à direita, não interessa muito, podem ser ao centro. São partidários de regimes totalitários e ditatoriais e não o escondem. Não dizem, eu sou partidário de regimes ditatoriais, mas os seus atos, as suas atitudes, assim o demonstram. E os outros que estão calados, a grande maioria das figuras públicas brasileiras que veio apoiando, que na altura apoiou massivamente o Sr. Lula, na eleição que conduziu atualmente à presidência, a esta presidência, essas pessoas estão caladas.
estão caladíssimas. Aqui há uns dias o Chico Buarque foi operado, é um problema cerebral, não me admira que ele tivesse um problema saúde cerebral e lamento que o tenha tido, espero que a operação tenha corrido bem, parece que correu, mas no dia anterior, e esse dia anterior foi 1 ou 2 dias antes da sentença do Léo Lins ter saído ao público, e 1 ou 2 dias antes de ele ter sido operado ao cérebro, o Chico Buarque juntou-se com Gilberto Gil no palco, e os dois cantaram a canção que ambos tinham composto nos anos 70, a canção Cálice, Cálice, que é aquela canção Pai, afasta de mim esse cálice. O cálice é uma espécie de substituto fonético, mas não de significado do cálice, da censura, não é? Era uma canção de protesto dos anos 70 e que na altura foi devidamente censurada também. Há versões em que o Chico Buarque cantava isto ao vivo e a parte vocal era cortada e ficava só um instrumental. E não sei como é que saiu em disco na altura, depois acabou por sair e tal, já no período em que a ditadura se estava a moderar um pouco, a aliviar um pouco, mas era uma canção de protesto contra a censura que existia de facto no Brasil dos anos 70. Uh, o Chico Buarque e o Gilberto Gil cantaram esta canção agora, durante o governo Lula, durante a presidência Lula, que ambos apoiaram. O Gilberto Gil chegou até numa outra presidência Lula a ser ministro da Cultura. Na atual presidência, ambos apoiaram a presidência do Sr. Lula e estão a cantar contra a censura de quem? Eles não estão a falar da censura exercida pelo governo do Sr. Lula, certamente. Estão a evocar um tempo remoto qualquer. Essa, essa atitude, assaz, por um lado pateta, mas por outro lado insultuosa para com o que está acontecendo no Brasil de hoje, talvez explique que um deles tivesse realmente um problema na cabeça e que tivesse que ser submetido a uma cirurgia. Lá está, isto é o tipo de graçolas que faz com que o autor se arrisque a ir parar à shoulder, não é? Esperemos que não, mas é nesse silêncio sobre a atual censura, quer dizer, temos figuras públicas brasileiras a cantar canções contra a censura dos anos 70, mas essas mesmas figuras públicas, esses mesmos cantores, não têm uma palavra a dizer sobre a censura que decorre no Brasil neste momento e praticada por um regime que é líder, cujo rosto é alguém que eles defendem. Um regime que eles próprios defendem e carinham e protegem e do qual se valem até para receber subsídios, para ter, assinar contratos milionários em muitos casos. Chamar isto de hipocrisia é diminuir a palavra, não é diminuir, é tornar equívoca a palavra hipocrisia. Isto é muito mais que hipocrisia. Isto é hipocrisia, é cinismo, é crueldade, é um desprezo absoluto para com a liberdade alheia. Mas se vamos procurar aí nos mídia, a maior parte deles vão dizer que Gilberto Gil e Chico Buarque e muitos outros artistas brasileiros, praticamente, não digo todos que nos possamos lembrar, mas muitos deles que são combatentes pela liberdade e até estiveram exilados nos anos 60, Gilberto Gil em Londres, com Caetano Veloso, o Chico Buarque em Itália, os exílios relativamente dourados, é verdade, mas são exílios, mas é interessante que a censura que eles combateram, e combateram de facto, e a ditadura cujos efeitos eles sofreram de facto na altura, agora não os faz despertar para nada, não lhes ativa um sininho que lhes lembre que se calhar agora há pessoas no Brasil a precisar da voz deles, não para cantar plasticamente a canção Cálice, mas para aplicar a canção Cálice e o cálice da censura atual à liberdade, às ameaças à liberdade e ao perigo que a liberdade está a sofrer no Brasil de hoje. Já estou quase a terminar, mas não me esqueço de dizer que, embora possamos dar de barato, que eu estava a dizer, embora possamos dar de barato que o Brasil, com todas as suas turbulências, está por uns anos perdido para a causa democrática, podemos admitir isso, o problema é que isto não está a acontecer só no Brasil. O problema é que isto está a acontecer em países, já aconteceu em Portugal há 2, 3 semanas fiz uma lenga-lenga sobre o caso daquele senhor Mário Machado. O senhor Mário Machado não é um comediante, não é alguém que mereça qualquer espécie de respeito, mas, sobretudo, por não merecer qualquer espécie de respeito, ou admiração, ou interesse até, sobretudo por isso, é alguém cuja atenção, e ele está preso por uma, uma graçola de péssimo gosto que disse na internet, péssimo gosto, a meu ver, lá está, é uma leitura minha, mas o senhor Mário Machado, em Portugal, está preso por delito de opinião.
Depois também os tribunais mascaram esse delito de opinião com o incitamento ao ódio e à discriminação, e com essas máscaras todas, de facto, é a palavra que me ocorre, e acho que é aquela que fica melhor no contexto. Em Portugal, isso está a acontecer, para além de termos N dirigentes partidários, figuras de relevo da sociedade, figuras com menos relevo na sociedade, a defenderem com frequência o controlo, aquilo que eles chamam de controlo da desinformação, ou seja, a defenderem a possibilidade de se punir alguém que diga ou escreva alguma coisa que o regime, que o poder, que os poderes instalados, que para certos partidos em particular, possam não gostar. Eh, Algo que seja desagradável para com o regime. E eles defendem que isso pode dar punição, e essa punição pode ser pecuniária, pode ser uma pena efetiva, pode ser o que eles muito bem entenderem, porque, a bem ver, eles mandam, não é? E a nós não nos resta, além de protestar, além de assinalar estas coisas, além de tornar estas coisas públicas e tentar evidenciá-las o mais possível, não nos resta muito mais, porque se a polícia bater à porta da nossa casa, como aconteceu com este senhor Mário Machado, ou bater à porta da casa de outra pessoa qualquer, por outra coisa que essa pessoa tenha dito, a polícia leva essa pessoa, evidentemente, e se quiser enfiar numa cela, claro que consegue enfiar. Portanto, não, o regime, o Estado de Direito não está propriamente garantido, cautelado, assegurado, defendido, está em risco, porque quando aquilo que a gente diz, quando a nossa opinião pode estar sujeita a um escrutínio que a castigue materialmente, substancialmente, lá está, a democracia começa a não poder ser chamada democracia. E isso está a acontecer em Portugal, está a acontecer em diversos países da Europa também, não é só no Brasil, e está a acontecer na democracia clássica por excelência, que é a democracia inglesa, a democracia britânica, no Reino Unido. No Reino Unido, a quantidade de pessoas detidas por delito de opinião é absolutamente esmagadora nos últimos anos. Sob o governo trabalhista agora, mas também antes sob os governos conservadores. A quantidade de pessoas detidas é imensa, a quantidade de pessoas condenadas é um bocadinho menor, mas é assustadora na mesma, e não promete melhorar. O Reino Unido, ainda há 2, 3 dias, saiu uma notícia, e uma notícia que corresponde a um facto, no caso não é desinformação, de que questionar os méritos da imigração, ou que ter opiniões negativas acerca da imigração, sejam essas opiniões quais forem, seja a perspectiva sobre a imigração qual for, pode ser considerado um crime equivalente ao crime de terrorismo. Eu tenho a dizer porque é que eles não foram mais longe e consideraram mais grave que o crime de terrorismo, porque parece-me que no Reino Unido hoje é menos grave, sei lá, armadilhar um carro e fazê-lo rebentar com uma data de transeuntes, ou passar por cima desses transeuntes com o carro, ou não usar carro todo e com uma faca, como acontece em cidades europeias diariamente, andar a esfaquear meia dúzia de pessoas, mandando 3 ou 4 para o hospital e 1 ou 2 para a morgue. Isso parece-me até hoje em dia menos grave, do ponto de vista destes regimes que na Europa atual, parece-me que é considerado menos grave, de facto, do que ter questões, do que levantar dúvidas, do que levantar objeções, ou do que poder dizer muito francamente que se acha que o ponto a que se permitiu que a imigração na Europa acontecesse, o ponto a que chegasse, o ponto a que se permitiu que a imigração chegasse sobretudo nos últimos 10 anos, a andar por alto, que além de uma merda, é um perigo, uma ameaça, é uma espécie de sabotagem da nossa vida. Isto é o mais grave que se pode pensar, que se pode concluir aquilo que está a acontecer. O problema não é as pessoas serem estrangeiras, serem nossos compatriotas, não serem compatriotas. O problema não é nada disso. O problema é que nenhum país aguenta, historicamente, nunca nenhum país aguentou, sem um choque muito grande, sem um turbilhão social e o problema económico e tal, imenso, não aguenta a quantidade de estrangeiros que está a entrar nos países europeus nestes últimos anos. E isso está a acontecer em todo lado. Em Portugal demorou um bocadinho mais a acontecer do que na maioria dos países europeus, da Europa Ocidental, mas já chegamos lá.
E, portanto, é neste ponto em que estamos, é neste ponto em que o problema não são os problemas que nos afetam, não são os problemas que nos ameaçam, não são os problemas que podem tornar a nossa vida insustentável muito em breve. O problema é dizê-lo. Na perspectiva destes senhores que nos governam, o problema é dizê-lo. O problema é chamar a atenção para isto ou para aquilo. Mesmo que se chame a atenção da melhor e da mais lúcida e ponderada maneira possível, ou se chame a atenção da maneira mais brutal e indigna possível. Não interessa. O problema é chamar a atenção para os problemas. Isso é que é grave hoje em dia. Em Portugal temos a questão que aquilo que acontece, por exemplo, com as comunidades ciganas, com algumas série de pessoas das comunidades ciganas, que quando são causadoras, por exemplo, de um distúrbio num hospital, quando cometem um crime, os jornais, os mídias usam uma espécie de cifra de código para definir os ciganos, e então chamam-lhes uma família que causou distúrbios no hospital, não sei quantos. Normalmente os distúrbios, para além de danos materiais, consistem eh, em agressões físicas a enfermeiros, a médicos, a assistentes hospitalares, a quem estiver a quem aparecer no caminho, mas os nossos mídias tratam isso como uma família, um grupo de indivíduos, e depois as pessoas que leem já sabem o que isso é e acham, cada um acha o que acha, não sei. Eu acho absolutamente ofensivo que se pratique essa cifra, essa codificação da realidade. Mas é nisso que estamos, porque o problema lá está, não há um grupo de ciganos a invadir um hospital e a agredir um médico e três enfermeiros e quatro assistentes hospitalares. O problema é falar no assunto e falar que isso acontece com uma extraordinária frequência, que esse tipo de crimes é cometido com uma extraordinária frequência por parte, justamente, daquilo que se chama comunidade cigana. Com certeza. Mas nem todos os ciganos cometem esses crimes. Pois, com certeza que não. Mas essa frase se aplica-se a toda a espécie a toda a sorte de minorias e não explica absolutamente nada. Agora, a verdade é que quando tentamos mascarar a realidade não deixa de existir. Mas pior ainda, lá está, e termino para tentar rematar esta história toda. Pior do que mascarar a realidade, pior do que esconder a realidade, é castigar quem não faz. E é castigar com das formas mais violentas que o monopólio da violência que o Estado possui pode aplicar, com, com multas pesadíssimas e com a supressão da liberdade das pessoas. Para além da supressão da liberdade de expressão, a supressão mesmo da sua liberdade física, enfiando as pessoas numa cadeia perto de si. É neste ponto que é isto que chegamos e é por aqui que estamos, que ameaçamos continuar. Ou seja, uma espécie de distopia. Nós estamos a viver uma distopia. Uma distopia é algo que é o contrário de utopia, algo tenebroso que se possa imaginar ou antecipar. Nós já estamos nessa distopia, já não é distopia, a própria realidade está tenebrosa. E mesmo assim, parece impossível de imaginar e de acreditar. Parece impossível que possamos acreditar nisto que está a acontecer. Mas a verdade é que está a acontecer. E com esta nota de otimismo, esta semana a Lenga-Lenga fica por aqui. Não se esqueçam daquelas coisas todas, a palavra Lenga-Lenga nas compras online da Prozis, a subscrição do canal, essas coisinhas todas. Não se esqueçam disso. Se esquecerem, não morre ninguém. Não é esse o problema. O problema, ou os problemas a que estamos sujeitos, são outros, são mais graves, bem mais graves do que esses. Até para a semana e obrigado a todos.